Muito bem, sejam bem-vindos a mais um A Luz do Dia. Você acredita que a oração pode influenciar nas suas emoções? O poder da oração nas emoções. Como você pode mudar as suas emoções através da oração? Já aconteceu com você de você chegar em casa ou então até passar por uma situação assim de que te deixasse nervoso, te deixasse irritada? E aí você percebe assim, você que tem o hábito de orar, com certeza você já passou por isso. Você falou assim, pensou consigo, né? Eu preciso orar. Eu preciso buscar a Deus. A oração, ela influencia nas suas emoções? Nós vamos mostrar hoje, à luz da palavra, e usar um exemplo de uma personagem aqui da Bíblia, que ela mudou as emoções, e não só as emoções, mas mudou o aspecto dela, mudou inclusive a realidade dela, através de uma oração e de um voto que ela fez com Deus. Vamos para a palavra, vamos para a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Hoje nós trouxemos aqui alguns objetos para nos acompanhar. Vou colocar aqui esse aqui é o poder. É a moeda mais preciosa que você tem. Como assim, Maré? É a moeda mais preciosa. Esse aqui é o agora. Deixar aqui não vai cair não, né? Ali é o tempo. O tempo é a tua moeda mais preciosa. Um outro elementozinho que a gente tem aqui também, ó. Nós vamos tocar cada vez que, ao invés de eu falar, anota aí algo que vai ter que chamar sua atenção. Nós trouxemos aqui a campainha. Bora lá. Abriu aí? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler o que está escrito. Aliás, antes disso, do versículo 5, vamos acompanhar comigo aqui. Aí os versículos principais, eu me esqueci. Eu preparei tudo aqui, chegou na hora, eu esqueci. Vamos ler aqui, eu vou ler com vocês a partir do versículo 1. Samuel, 1 Samuel 1. O nascimento de Samuel, para você entender como que as emoções, como é que a oração pode influenciar nas emoções. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. Então Eucana tinha duas mulheres. Naquela época podia, tá? Quem tá me assistindo falou, opa, então a Bíblia permite, então deixa, então. Naquela época era permitido. Então ele tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E essa era a vergonha de Ana. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina. Então, o Eucana era um pai de família, tinha duas esposas, tinha filhos com Penina e não tinha filho ainda com Ana. Então ele subia para fazer sacrifícios ao Senhor e adorar a Deus no templo. E ele não só levava as ofertas para ele oferecer, mas ele distribuía porções para Penina e os filhos para poder sacrificar a Deus. E ele dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Então ele não tinha um filho e uma filha, ele tinha mais de um filho e mais de uma filha com Penina. Versículo 5, que é agora onde nós vamos chegar aqui, ó. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Eu quero chamar a atenção aqui nesse versículo, principalmente a essa parte. Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Existem coisas que acontecem na vida da gente, e nós temos falado disso
durante esses dias, problemas que nós passamos, situações que nós enfrentamos, em que nós somos os causadores das situações em que estamos passando. Você simplesmente está colhendo através da lei da semeadura, estabelecida em todo o universo, você está colhendo aquilo que você semeou. Se você não fez uma boa gestão das suas economias e exagerou nos gastos do teu cartão de crédito, além do que você poderia pagar, e chegou a fatura no próximo mês, você não conseguiu, ou era a conta de luz, ou era o cartão de crédito, você deixou de lado o cartão de crédito, porque não ia ficar sem energia, senão o pessoal da companhia iria encerrar o fornecimento, você escolheu e deixou a conta do cartão de crédito. E essa conta veio juros, veio multa. Hoje você tem uma dívida. Esse problema que você está passando, você criou ele. Mas existem situações que nós passamos na vida que ela é criada por Deus. E essa aqui, essa vergonha de Ana, foi uma vergonha, um problema, uma situação que Deus trouxe para a vida dela. Está escrito aqui, ó. Porém, a Ana, Eucana dava as porções para sacrificar a Penina, né? Porém, a Ana, ele dava uma parte excelente. Por quê? Porque ele amava a Ana. Embora o Senhor tivesse cerrado a madre. O Senhor não deixava a Ana engravidar. E é bom você entender que todas as vezes que acontece algo na sua vida que não tem explicação e ela vem, essa situação vem da parte de Deus, ele não te traz um problema. Ele te traz uma mudança de degrau. Ele te traz um outro nível. Através do que a gente estabelece como problema. A Ana não ter tido filhos, para Deus não é um problema, é um processo. Uau! Bora lá! Maioria das vezes, o seu problema não é para Deus um problema. Para Deus é o processo. Mas através das suas emoções, da sua perspectiva, você denomina isso como um problema, como uma situação ruim. Imagina, Penina tinha filhos, Ana não tinha. Ana se sentia diminuída. Ana se sentia inferior a Penina. Ela era inferior a Penina? Perante aos olhos de Deus, Ana era inferior? Você vai entender no decorrer da leitura e no decorrer desse programa que Ana não era inferior. Na verdade, não existe para Deus alguém inferior ou superior ao outro. O que existe diante de Deus são injustiças de um ser humano para outro e ele socorre. E existe também processos. Deus escolhe alguém para honrar. A Penina estava sendo injusta com Ana em relação a ter filhos? Não. Ela não tinha nada com isso. Ela podia ter filho, Ana não podia. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Penina não estava sendo injusta. Mas você vai entender daqui a pouco que ela zombava de Ana. Aí sim. Aí ela estava provocando Ana. E aí Ana entrava na dela, se sentia diminuída e inferior. Então esse problema que Ana passou, ele foi um processo que Deus usou. Deus não usa, Deus não te traz problema. Isso só para você entender. Deus não te traz problema. Você denomina isso como problema. Você estabelece isso na tua perspectiva, da sua forma de enxergar como um problema. Ah, mas eu estou passando vergonha aqui, ó. Eu estou sendo envergonhado. De fato, Penina envergonhava a Ana. Mas só o fato de Penina ter filho e Ana não ter não era motivo de vergonha. É um motivo de um processo que Deus estabeleceu. Então vamos lá, vou continuar. Aqui, ó. Versículo 6. E a sua rival, que é Penina, excessivamente a provocava.
para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então Deus impediu que Ana tivesse filhos. Lá na frente você vai entender por quê. Só um spoiler: quando Deus age na vida de alguém, quando ele tem um propósito, quando ele tem um chamado, quando ele tem algo para essa pessoa, quando ele tem algo, esse algo, ele não vai vir de mão beijada. Ele não vai vir de graça, porque esse algo está vindo do Senhor, está vindo da parte de Deus. E só para você entender, quando Deus faz alguma coisa, isso não é pequeno. E por não ser pequeno, custa. Por não ser pequeno, é valioso. Isso tem um preço a ser pago. Tudo que é. Vamos lá. Segura aqui. Tudo que é valioso, tudo que é precioso, tudo que é valoroso tem um preço a se pagar. Diferente daquilo que não tem tanto valor. Não que os filhos de Penina não teriam valor diante de Deus, mas o filho de Ana teria um valor especial para a obra do Senhor. Você vai entender daqui a pouco. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Versículo 7, vou trazer aqui para a tela. E assim fazia ele de ano em ano. Fazia o que? Ele quem? Eucana oferecia sacrifício de ano em ano ao Senhor. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso, chorava e não comia. Um ponto chave aqui no nosso programa de hoje. Ana se deixava levar pelas provocações. E não é, vou repetir aqui, nós falamos esses dias no programa, não é sobre o que fizeram com você, ou não é sobre o que fazem com você. Isso não está no teu controle. Penina irritar a Ana, Penina ficar provocando a ponto de deixar ela extremamente irritada e nervosa, a ponto dela chorar e deixar de comer. Vamos separar isso, vamos separar essas situações aqui em duas etapas. Primeira etapa, primeiro ponto. Penina provocava a Ana. Essa provocação de Penina estava no controle de Ana? Não. A madre de Ana estar cerrada, ela não poder ter filho, estava no controle de Ana? Não. Ela fazia de tudo, com certeza, porque Eucana amava ela. Mas não acontecia. Existem coisas que você deseja, existem sonhos que você almeja, que você foi em busca dele, você fez a sua parte, mas não aconteceu. E às vezes, abrindo um parênteses aqui, você consultou a Deus para ver se isso é plano dele? Era plano de Deus Ana ter filho? Sim. Mais um, ó. Anota aí. Existem coisas, existem coisas que estão no plano de Deus, mas não está no tempo dele. Existem coisas que estão no plano de Deus, mas ainda não chegou a hora. Existem coisas que estão no plano de Deus, mas não está no tempo de Deus. Por que não está no tempo de Deus? Só Deus sabe. Muito provavelmente você não está com maturidade suficiente para ganhar o salário que você almeja. Provavelmente você não tem maturidade financeira e aí você vai ganhar muito e vai gastar mais do que ganha, porque o segredo não está no tanto que você ganha. Está na administração de seus recursos. Então existe uma diferença entre o querer de Deus e o tempo de Deus, entre o plano de Deus e o tempo de Deus. Agora o que eu quero chamar a atenção aqui, que é, vamos desmembrar esse versículo aqui, ó, em duas partes. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, ponto. Ponto e vírgula, né? A outra a irritava. Isso não está no controle. Não ter filho não está no controle de Ana. O que estava no controle de Ana? Por isso chorava e não comia. O chorar e não comer, isso sim, está no controle.
E o que ela fez com a irritação? Ela reagiu com choro e com greve de fome. Ela reagiu com se entregar, ela deixou Penina entrar numa área que só ela domina. Só ela poderia dominar. Agora eu vou trazer uma outra chave aqui, ó. Não é as pessoas que te irritam. As pessoas não têm o poder de entrar nas suas emoções. É você que permite ser irritado. É você que permite as pessoas entrarem nas suas emoções. É você que permite. Não tem uma expressão que diz aí, como é que é? Pegou vácuo, pegou ar. É você que pega ar. É você que se irrita. É você que deixa. É você que não tem maturidade emocional, inteligência emocional suficiente, não desenvolveu, não tem não. Mas é você que não desenvolveu inteligência emocional suficiente para se deixar levar às provocações, aos problemas, às irritações. Então Ana era irritada por Penina, mas ela podia simplesmente o quê? Eu vou confiar. E isso mostra uma falta de confiança. Uou! Mais uma vez. Cadê? Mais uma vez. Isso mostra você se deixar levar pela irritabilidade das pessoas, das provocações, mostra que você não confia tanto no processo de Deus. Não confia tanto na obra dele. Não confia tanto nele. Rapaz, mas Mário, você pegou pesado. Não, é. Se Ana confiasse tanto, ela não ia ficar chorando e ficar sem comer. Vamos continuar. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Ó, já está começando a criar problema entre os dois. Porque eu não sei se você sabe, mas o marido, o esposo, ele quer ver sua esposa bem. E ele faz de tudo para que a esposa, o homem, estou falando o homem raiz, o homem que coloca a esposa dentro da vida dele, né? Ele quer a mulher bem, a esposa bem. Ele não quer a esposa mal. Ah, você tá mal, amor. O que que foi? Ah, não é nada. Tipo assim, ah, ela tá triste, ela tá chorando. Ah, deixa ela. Não. Ô, amor, por que choras? Ana, por que choras? E por que não come? Quer dizer, isso já estava incomodando ele também. E por que está mal o teu coração? Ele fez 3 perguntas aqui para Ana. Por que choras? Por que não come? Por que está mal o teu coração? Aí, olha ele mostrando que ele já sabia o que era. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu não sei dizer se Penina tinha 10 filhos com Eucana. Mas esse aqui foi o exemplo dele. Não seria eu mais... Aliás, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, quer dizer, já deu uma... Então ela precisa de um estímulo externo, que no caso é do marido, para ele mostrar para ela a importância que Ana tinha para Eucana. Então foi preciso o marido mostrar para ela que ela era importante para ele. Falou: não tô nem aí para isso aí. Em outras palavras, Ana, pelo amor de Deus, eu não tô nem aí. Você vai ficar chorando, não vai comer. Eu amo você, não sou eu melhor do que 10 filhos. Você é importante para mim. Então, versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, depois de ter comido, eles foram cada um para um canto e ela foi lá orar. E aí ela fez um voto, no versículo 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Então ela não estava bem, estava chorando e sem comer. Então ela foi orar. É aqui que entra a oração nas emoções. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos,
Se benignamente. Opa! Se benignamente atentares para a aflição da tua serva. Tem gente aqui que ia mudar de versão, né? Só para sair fora dessa palavra. Vamos voltar aqui. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Percebe que Ana não tinha filho, e ela mesmo não tendo filho fez um voto a Deus, que se ela tivesse um filho, ela já ia dar ele a Deus. Olha o coração dessa mulher. Olha o coração dela. Por que Deus cerrou a madre de Ana? Porque ele tinha algo grande para ela. Ele tinha algo maior para ela. E Deus conhece o coração de cada um. Ele conhecia o coração de Ana. Ele sabia que ela seria capaz disso aqui, ó. De dar algo que ela desejava. E talvez, eita. Será que não é por isso que a tua vitória não chegou? Que Deus conhece o teu coração? Ele sabe que se ele te der isso que você tanto deseja, você vai se afastar dele? Você não tem coragem de colocar ele em primeiro lugar? Porque aqui Ana deu o filho que ela não tinha ainda, que viria a ser Samuel, que foi o profeta que ungiu o rei Davi, o grande rei Davi. Olha só. Olha só o que Deus tinha preparado para Ana. Ana não ia ter um filho. Ana não ia ter um filho. Ana ia ter um filho que iria ser especialíssimo para Deus e para o povo de Israel. Deus iria, aliás, Ana não iria ter apenas um filho. Ana não ia ter um filho. Só um filho. Ana teve um filho. Nasceu. Que bom. Não. Ana iria ter um filho que iria ser importantíssimo para Israel. Importantíssimo dentro da nação de Israel. Um profeta importantíssimo para Deus e para Israel. Ela ia ter um filho que iria ser um profeta importantíssimo naquela terra. Ele ia ser um nome importante. Então, todas as vezes, volto a repetir, que Deus vai fazer algo grande, e isso custa. Isso custa um processo. Para nascer João Batista, o pai dele ficou mudo, porque não acreditou. Muitos processos que Deus estabelece, ele vem antes com algo difícil, um momento ruim, que a gente estabelece como ruim. Por quê? Através das nossas perspectivas e emoções. A falta de inteligência emocional aqui para Ana fazia ela ficar chorando e sem comer por causa da provocação de Penina. Mas olha só quem que ia vir através de Ana. Olha só. E aí Ana prometeu Samuel a Deus. E Deus conhecia o coração. E talvez porque Deus conhece o teu coração, é que você ainda não recebeu ainda aquilo que você tanto deseja. Porque Deus conhece o teu coração. É porque a tua resposta ainda não veio. O fim da tua vergonha ainda não chegou. Porque Ele sabe que se você receber isso agora, o teu coração de envergonhado vai se passar a orgulhoso. E eu vou te mostrar o segredo de coração de Ana aqui, ó. Nós paramos no versículo 12. Você quer ver no capítulo 2? No capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 3, Ana fala assim, ó. Ela faz uma oração, né? E aí ela fala no versículo 3, não multipliqueis palavra de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Uau!
que Ana quis dizer com isso aqui? Ela mostrou o que ela tinha dentro do coração dela. Ela não tinha altivez, ela não tinha arrogância, ela não tinha orgulho. Ela aguentava calada as provocações de Penina. E por isso, às vezes, ela chorava e ficava sem comer. Porque não deve ser fácil para uma mulher, principalmente naquela época, que um filho homem para a família era um significado de posteridade, de continuidade naquilo que o marido fez naquela família. E isso é um outro ponto importante. Ana deu Samuel para Deus e ele era o primogênito dela para Eucana. Era ele quem iria continuar. De acordo com as tradições de Israel, era ele que iria continuar com o trabalho de Eucana quando Eucana falecesse. Mas ela deu. Ela deu algo que ela nem tinha e que ela desejava tanto. Versículo 12, só para a gente continuar e não estender muito. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou sua boca. Porquanto Ana, no seu coração, falava, ela estava orando, mas ela estava orando baixinho. Ela estava, Senhor, se o Senhor me abençoar, mas baixinho. E ele não estava, o sacerdote não estava ouvindo o que ela estava falando. Só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. Então, o homem de Deus, o sacerdote que estava ali, quem deveria estar ajudando a Ana com oração, vendo, você está precisando de ajuda, minha filha? Vou orar com você. Não, chamou ela de bêbada. E disse-lhe Eli, até quando estará tu embriagada, sua cachaceira? Aparte de ti o vinho, que além de seca, você ainda é cachaceira ainda. Ele não falou isso, bom, pelo menos não está escrito aqui, né? Porém, Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, ou seja, ela estava se passando por bêbada, por causa da atribulação do espírito dela. Nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Salomão já dizia, né? Salomão veio bem depois de Ana, e ele disse que o coração alegre aformoseia o rosto. Então a alegria, ela vem de dentro. Você pode até querer parecer alegre e feliz do lado de fora. Mas o coração triste, ele vai trazer para o lado de fora a tua amargura. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli, vai em paz. Aí ele já mudou o comportamento dele, né? E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então, ela foi, orou, ela estava sem comer e chorando. Ela foi buscar a Deus. Orou. No meio da oração, o homem de Deus, o que seria hoje um pastor, um padre, chegou e chamou ela de bêbada. Ela poderia simplesmente ficar irritada, parar de orar, xingar tudo ele. Não. Porque ela tinha um coração humilde, um coração sem orgulho, sem arrogância, como nós lemos no versículo 3 do capítulo 2. Ela ficou quietinha e falou assim, não tô bêbada não. É que eu tô com a alma amargurada. Aí ele falou, então vai porque o Deus de Israel vai te conceder. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ele nem quis saber o que era. E disse ela, ache, aqui nós já separamos aqui, né? Vou colocar na tela esse versículo. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então Ana mudou as suas emoções, mudou a forma como ela estava reagindo, mudou a forma como ela estava se comportando através da oração. Existem pesquisas hoje, a ciência já mostra que a oração, o momento da oração,
para o cérebro é algo transformador. Você pode pesquisar aí, se você quiser comprovar. Mas hoje a ciência já comprova, através de ressonância e exames, que quando a pessoa está orando, a área do cérebro da criatividade, ela é restabelecida, ela é cheia, não lembro agora, mas fica numa tonalidade verde, ela produz hormônios de felicidade, de segurança. Aquele cérebro começa a produzir hormônios que faz a pessoa se sentir em paz. Por que isso? Deus estabeleceu isso dentro do nosso corpo. Quando nós buscamos a Ele, todo o nosso sistema nervoso, o cérebro, tudo começa a receber uma nova frequência. Então Ana estava triste, sem comer, foi orar. E aí como que ela saiu de lá? Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Então ela mudou o coração alegre, a formoseia, o rosto. Ela mudou o seu estado de espírito através da oração. E aqui nasce Samuel. Depois Deus visita a Ana, ela se deita com o seu marido e tem Samuel, que foi o grande profeta Samuel. Mas o foco de hoje aqui no nosso programa é como eu mudo as minhas emoções, como eu mudo meu estado de espírito. Aconteceu algo que me deixou muito triste. Alguém me falou uma coisa que, nossa, eu não acredito que essa pessoa falou isso. O que ela falou não está no seu controle. O que está no teu controle? O poder de parar tudo, buscar a Deus, ir lá, ajoelhar, ficar em pé, sentar, orar, buscar o Senhor de todo o coração, derramar. O que Ana falou? Estou derramando a minha alma. Quando você derrama a alma diante de Deus, a paz dele toma conta de você. E talvez você esteja aí, nessa situação. Você está ouvindo, assistindo esse programa, está até aqui conosco até agora, e está dizendo assim, eu estou com a alma amargurada. Então esse é o momento de você buscar um cantinho, e nós vamos fazer a oração, e você vai derramar a sua alma perante ao Senhor. Prepare um lugarzinho aí. Vá para o seu banheiro, para o seu quarto. Provavelmente agora você deve estar na hora do almoço, que o programa vai ao ar ao meio-dia. Escolha um lugarzinho e vamos falar com Deus. Senhor Deus, a tua vontade é soberana. A tua vontade é indiscutível. A tua vontade é inquestionável. Existem situações que a gente provoca, mas existem outras que vêm da parte do Senhor. E essas é para nos fazer subir o nível. Nós vamos subir mais um degrau. Esse é o processo de Deus. Mas mesmo em situações em que você provocou, está escrito que em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele te livra, mesmo daquelas situações em que você provocou. E por isso estamos chegando a Ti, meu Deus, para que o Senhor venha socorrer essa pessoa dessa situação de vergonha, dessa situação de dívida, dessa situação desesperadora. Ela deixou chegar num ponto que ela não vê saída. E às vezes até pensamentos de morte chegam na cabeça dela. Mas o Senhor
Está de braços abertos, esperando só esse clamor. Essa é a sua hora. Essa é a sua hora, meu amigo. Minha amiga. Fala com Ele. Derrama a sua alma diante do Senhor. Ele está te ouvindo. Sim, Ele está te ouvindo. Não precisa ter dúvida. Anule esse pensamento de quem sou eu para Deus me ouvir? Você é a imagem e semelhança dEle. Você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E Ele disse, onde estiver 2 ou 3 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Nós estamos unidos aqui. No nome do Senhor, no nome de Jesus. E Ele estando presente, porque Ele não, a palavra dele não falha. Você acha que Ele vai estar aqui presente na nossa oração? Com ouvidos fechados? Então esse é o seu momento. Vou ficar alguns instantes em silêncio para que você possa ficar à vontade e derramar a sua alma diante de Deus. Fale com Ele sobre as suas angústias. Fale com Ele sobre aquilo que tem te feito chorar. Fala com Ele sobre os motivos da sua lágrima, de lutas que só Ele vê, de batalhas. Parece que você está sozinho. Derrama sua alma diante dele. Senhor, eu uno a minha fé com essa pessoa. Que o Senhor venha nesse momento restabelecer a paz dentro dela. Quando Ana levantou da oração, o problema dela não tinha resolvido. Quando Ana saiu da oração, onde o seu semblante já era outro e ela até foi comer, a fome voltou. Ela não tinha filhos ainda. A vergonha dela não tinha acabado pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro, aquele problema já não estava mais ali. Respira fundo. Pelo lado de fora, o teu problema ainda não foi solucionado. Mas através dessa oração, esse problema já não está mais aí dentro. Ele não está mais dentro de você. Respira fundo mais uma vez. A última vez. Abra os olhos. Dá um sorriso. E diga assim: esse problema já não está mais dentro de mim. Dentro de você só existe essa paz que você está sentindo. Como a oração, ela muda o teu estado de espírito. E a tua situação pro lado de fora também. Se você diz assim: esse vídeo foi, meu Deus, que programa. Me ajudou. Faz a sua parte agora. Compartilha esse link aí, pega o link e compartilhar aí embaixo e manda para as pessoas, manda para os seus amigos, manda para os seus familiares. Faça eles terem acesso
a esse conteúdo, a essa oração, a essa palavra que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida deles. Tá certo? Amanhã estaremos de volta no mesmo horário, ao meio-dia, aqui no nosso A Luz do Dia. Obrigado pela paciência. Espero que Deus tenha tocado o coração de vocês e que Ele te abençoe, te guarda e te proteja, te prospere. Vamos para cima junto. A hora é agora. Até amanhã.